Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o passado trágico do Guts de Berserk. Esse protagonista que sofreu bastante e sofre até os capítulos atuais. Ninguém tem pena dele. Começamos com um grupo de mercenários passando próximo de uma árvore, onde tinham diversos corpos mortos e pendurados. E em um deles tinha um bebê, junto de lama e sangue da própria mãe. Era ele, o Guts, recém-nascido. Eles achavam que o bebê estava morto, ou pelo menos próximo da morte. Então Gambino, líder do bando, deixou ele com sua mulher, onde avançamos um pouco no tempo e o Guts sobreviveu. E sua mãe adotiva pegou uma doença incurável e estava para morrer, onde ele, ainda criança, vivenciou tudo. Alguns do bando diziam que o Guts foi uma maldição e que o que aconteceu com a mulher do Gambino foi devido a isso, que eles nunca deveriam ter salvado o bebê naquela época. Desde muito cedo, o Guts foi ensinado a lutar, e como não haviam armas para crianças, ele foi usando as armas dos adultos. O Gambino nunca foi um bom pai, e vivia descontando suas frustrações no Guts, onde em uma dessas frustrações, treinando seu filho, ele machuca-o no nariz, deixando uma cicatriz na região. Guts cresceu sabendo dessa raiva do Gambino por ele, mas ele sempre buscava o seu carinho, e após receber uma pomada por seu ferimento no nariz, ele fica muito feliz, mas não imaginava o que ainda estava por vir. O Gambino alimentava uma raiva pelo Guts, que só crescia, e chegou ao ponto dele vender o garoto por uma noite para um dos seus homens, chamado Donovan, que chega em sua tenda à noite e o pega à força. O Guts ainda tenta resistir, mas a força de uma criança não é suficiente para conter a de um adulto, e ele é violentado. O Donovan ainda fala que ele comprou o Guts para aquela noite ao seu pai Gambino, e claro que o Guts relutou. Ele não acreditava que tal crueldade viria de quem o criou. No dia seguinte, ele ainda pergunta de forma indireta ao Gambino sobre alguma coisa, mas o Gambino não responde nada. Guts, furioso, atrai o Donovan para uma enrascada e o mata sem pena, mas não antes de perguntar novamente quem o tinha vendido aquela noite. Certo dia, em uma de suas batalhas, o Gambino perde uma perna. E tendo uma frustração tão grande de não poder ir mais para o campo de batalha, ele fica ainda pior, e culpa o garoto o tempo todo por tudo. Se ele já tratava-o mal antes, ficou 10 vezes pior. Após uma noite de bebedeira, o Gambino entra na tenda do Guts disposto a matá-lo, e o Guts, evitando ao máximo tudo e conversando com o Gambino, acaba tendo que matar para não morrer. Pessoas do bando veem tudo aquilo, toda aquela confusão e logo vão atrás do menino, que tentava se explicar, mas eles não queriam saber, queriam vingança. Após uma perseguição ao Guts, ele leva flechadas e acaba caindo de um penhasco, mas o destino não estava reservando sua morte para aquele momento. E após caminhar um pouco, é atacado por uma matilha de lobos e o seu corpo se defende, pois por mais que ele quisesse apenas acabar com todo o sofrimento morrendo, o seu coração não deixava isso acontecer, e mais uma vez ele sobrevive, porém muito fraco e com perda de sangue, o que o faz desmaiar novamente. Uma caravana que passava por ali encontra o Guts e cuida dos ferimentos dele. Achavam que ele era um escravo que fugiu e que por sorte foi encontrado naquele momento. Avançamos no tempo e o Guts estava sobrevivendo como um mercenário solitário, chamando a atenção por onde passava devido à sua força técnica e sua espada gigante nas costas. Após finalizar uma de suas campanhas e ter ganhado um bom dinheiro, ele é atacado por um bando de ladrões, onde mata um deles, arranca o braço do outro e quase chega a matar mais um, quando o líder chamado Griffiths aparece, e com facilidade ganha do Guts, mas sem matá-lo, já que ele acabou tendo um interesse em ter essa força em seu bando, que não era de ladrões, e sim de mercenários bastante conhecidos, o Bando do Falcão. Após o Guts acordar da luta contra o Griffiths, ele é convidado para o bando, onde o Prota recusa, mas o Griffiths insiste
Então fazem uma aposta. Se o Guts perder, ele entra para o bando do Falcão. Temos mais uma luta contra o Griffiths. E o Guts, apesar de parecer estar ganhando, perde mais uma vez. Griffiths tinha muita técnica. E não só isso, ele era bem forte, mesmo não aparentando. O jovem Guts entra para o bando. No início tem intrigas, muita gente não gosta dele, mas com o passar dos anos vai ganhando reconhecimento, admiradores e chega até mesmo a ter seu próprio time, sendo o capitão desse grupo. Até antes do eclipse acontecer, Guts ainda enfrenta um Nosferatu Zud, assassina grandões que estavam tentando impedir a ascensão do Griffiths, sai do bando para descobrir o que ele quer da vida após ouvir uma conversa sobre a amizade do Griffiths. Tem uma nova luta antes de ir embora, mostrando total superioridade ao líder do bando do Falcão. Tem um relacionamento com a Casca, mata mais de 100 homens sozinho, ganhando muita fama por isso, sendo chamado de Matador Centenário. Salva o Griffiths depois que ele é preso, luta contra um monstro, o Wild, onde ele ganha mesmo sendo humano. E aí entramos na parte do eclipse, que já foi contada aqui no canal. Esse foi o passado do Guts, com uma infância cheia de sofrimento, uma juventude solitária, até conhecer o bando do Falcão, que foi criando vínculos fortes com esse bando, tendo momentos felizes, mas que infelizmente o destino estava reservando o pior. E se ele quisesse sobreviver, precisaria lutar contra essa maré. Tem algo a acrescentar ao vídeo? Conta aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.